Boa tarde, meus queridos irmãos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre, companheiro e amigo maior, por estarmos aqui reunidos em seu nome, em busca da verdade que liberta. Antes de começar o nosso assunto, eu gostaria de fazer, não é um comercial, é uma recomendação acerca dessa revista Tribuna Espírita. Essa revista já tem 39 anos de existência, tem artigos, pesquisas e informações muito boas em torno da doutrina espírita e está à disposição aí no stand. Procura o Severino lá, um dos diretores e presidente da revista, que ele tem para aquisição de vocês. Tem artigos nossos, tem artigos de Oscar, daqui de Campina Grande, de pessoas que sempre escrevem na revista. É uma revista de alto nível, e eu que viajo muito pelo exterior, eu gosto de levar umas e deixar por aí, para que as pessoas conheçam esse trabalho, porque ele vale a pena. Ok? Então, recomendo a vocês não esquecerem de dar uma passadinha. Tribuna Espírita, artigos edificantes, vale a pena a gente conhecer. Inclusive, tem um artigo que eu escrevi agora sobre exatamente o tema que nós acabamos de realizar, que foi diversidade religiosa. Eu estou trazendo para vocês um trabalho que se chama Jesus, o Messias das Nações. O título desse livro, vocês observam uma coisa diferente nele. Eu não estou falando que Jesus é o Messias das religiões. Eu estou falando que ele é o Messias das nações. Esse trabalho, curiosamente, ele começou aproximadamente já há uns 17 anos, acredito, porque foram acontecendo coisas. A base desse trabalho foi a minha tese de pós-doutorado em Ciências das Religiões. Então, eu fui buscar na na Pontifícia Universidade Católica de Goiânia, uma pesquisa que obtive através dela meu título de pós-doutor em Ciências das Religiões, e eu busquei ali, o título foi O Messias no Judaísmo. Esse foi o título original. Eu fiz o trabalho e, à medida que eu fui trabalhando, eu fui descobrindo coisas interessantes, que foi, nada é por acaso. Vocês que são vocês que são espíritas ou cristãos, vocês sabem que nada acontece por acaso. Eu comecei a pesquisar esse trabalho com muita vontade de trazer conceitos novos para os cristãos e não cristãos. Porque o título da minha tese foi O Messias no Judaísmo, como vocês viram a ideia agora do nosso querido Hugo aí, como ele apresentou a visão messiânica do judaísmo. E, ao mesmo tempo, eu fui observando, vocês têm aqui o primeiro versículo da Bíblia, no Gênesis. Ali em cima está o texto em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que traduzido, todo mundo traduz como: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando eu fui observar os textos, porque a Bíblia é um livro assim muito glorioso, maravilhoso de você entrar, sobretudo nos seus versículos no original. Aí eu fui observar que essa palavra criou não cabia bem, porque todo mundo coloca, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qualquer Bíblia que você pegar, você vai encontrar isso. Aí eu fui observando que as coisas continuam ainda agora sendo criadas, ou não? Todo dia nascem plantas, todo dia nascem fontes. Na verdade, a expressão não seria criou, porque criou, passou a chave, fechou e encerrou o assunto. E não é bem isso que acontece com o nosso planeta.
ele está sempre evidenciando vida, vida pungente, aonde você chega, onde você colocar uma colherzinha de terra, uma gotinha d'água e uma semente, germina uma vida. Então, não é no princípio criou, mas no princípio quando criava, e muito mais profundamente à luz da doutrina espírita, o verbo bará, que é esse verbo que eu apresento aqui, ó, segunda palavra, esse verbo só existe sujeito para ele Deus. As outras criações não aparece esse verbo. Aparece formar, fazer, mas nunca bará. E bará é muito mais do que criar, porque a gente aprende no catecismo que Deus criou o mundo do nada, não é assim? O que é uma coisa que... Como é que o nada pode criar alguma coisa? E eu aprofundei um pouco mais, eu não posso descer muito, porque muita gente não vai captar e vai ficar com raiva de mim, mas eu quero só que vocês entendam o seguinte: as coisas de Deus são maravilhosas, e a doutrina espírita, como sempre, está em todos os momentos nos auxiliando. A gente conhece uma coisa chamada, que tem na doutrina, fluido cósmico universal. Já ouviram falar, não já, gente? Por favor, não me deixe aqui triste falando sozinho, não. Diga que já viram falar. Quer dizer, o fluido cósmico universal dá origem a tudo. Não é? E vocês já viram que nos processos de materializações, hoje já são raros, não se faz mais, o médium segue o ectoplasma. Tá certo? E os espíritos se materializam através do ectoplasma, não é assim? É como você dissesse assim, do médium emanou o ectoplasma que materializou o espírito. Concordam comigo? Olha como a doutrina vai ajudar. No princípio, quando emanava de Elohim as águas e a terra. Ou seja, saiu alguma coisa de Deus para que se formasse as águas e a terra. Uma emanação fluídica de Deus. Essa aqui é a palavra que traduz melhor o primeiro versículo do Gênesis. No princípio, quando emanava de Deus, e você vai observar, porque eu me aprofundei muito nisso, e às vezes a gente diz coisas que vocês não... Mas eu quero dizer o seguinte: quando Deus emanou os seus fluidos, esses fluidos que emanavam dele, foi se solidificando e foi se diferenciando e formou o planeta Terra. É assim que Moisés quer narrar isso. Só que ele fala de uma vez só. Porque aí depois é que ele vai explicar que a terra tinha desordem, estava tudo na escuridão. Aí Deus disse, faça-se luz, que a primeira palavra que traz ordem à desordem é a luz. Que não é a luz do sol, mas é a luz espiritual. Porque a luz do sol só chegou no quarto dia. Mas isso aí é um negócio para a gente falar 3 horas sobre essa frase. Não vou entrar em detalhe. Eu quero só que fique bem assimilado por vocês, que houve um momento em que emanou de Deus o que a gente tem aí, através do seu fluido, o nosso planeta. Arthur, dá um toquezinho aí, meu filho, teu dedo está melhor do que o próximo, pode passar. E Jesus, pode dar mais um toque, e que Jesus é esse Messias, que a palavra Messias, vocês viram aí o menino falando há pouco tempo, que Messias é ungido. Ele falou até do verbo limishor, que em hebraico é ungir, ou machar, também é o perfeito, se coloca, é aquele que é escolhido para uma missão espiritual. Aí vocês vão ver que os reis de Israel foram todos Messias, porque foram escolhidos, mas Saul foi ungido por Samuel, Davi foi ungido por Samuel, Salomão foi ungido por Natã, todos sendo ungidos por homem. Está certo? E Jesus, quem foi que ungiu Jesus? Vamos pensar um pouquinho? Quem é que seria capaz, quem teria autoridade? Opa, volta aí. Volta, Arthur, por favor. Quem é que teria autoridade para ungir Jesus? Parabéns. Exatamente. Deus não, a diferença é que os outros Messias foram ungidos por homens. Jesus foi ungido por Deus.
foi aquele que foi escolhido por ele, por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um, numa posição e numa situação que só João, o evangelista, pode descrever isso, mas eu não vou me aprofundar muito, porque o tempo esgota. Mas eu quero que vocês entendam que Jesus recebeu de Deus essa unção. Qual foi a missão maior dele? Cuidar de nós. Independente de religião, sexo, cor, idade, Jesus recebeu de Deus a tarefa maravilhosa de cuidar de nós. Por isso que eu vou levar mais um pouquinho, essa obra que nós estamos lançando, ela tem esse objetivo de falar de Jesus como Messias, não das religiões, mas de todas as nações e de todos aqueles que também não têm religião. Porque ele diz em João que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Não é isso que está lá? Significa que todos nós somos importantes para Jesus. Jeremias 31, lá no Velho Testamento, já diz, para Deus, Deus não se alegra com a perda do ímpio. Ele quer todos no bom caminho, ele quer a paz de todos, a luz de todos. Então, nós vamos observar, Arthur, adianta, meu filho. Isso. Mais uma. Que essa obra nós vamos entender que ela foi acontecendo através dos tempos. Eu estudava, pesquisava, meu trabalho de pós-doutorado, e foram acontecendo paralelamente coisas interessantes. Observe, isso aqui é o deserto. Eu já fui a Israel muitas vezes. Isso é o deserto do Negev, de quem vem de Eilat para Becheva, onde Abraão cavou uns poços no deserto. Você encontra essa cratera. Essa é a maior cratera vulcânica, ou melhor, a maior cratera de um deserto do mundo. Ela tem 40 quilômetros de extensão, por aproximadamente 2, 3, até 5 de largura. Nessa cratera, que chama cratera Ramon, é o nome dessa cratera. Por quê? Quando nós viemos de Eilat, a gente encontra esse observatório que vocês estão vendo ali, ó, tá aqui, isso aqui é em cima da barreira da cratera. Esse observatório chama Ramon porque Ilan Ramon foi o único astronauta israelense até hoje. E a história dele termina de uma forma triste, porque a espaçonave explodiu e ele não voltou mais à Terra. Certo? Mas, quando a gente avista a história dele, tudinho, naquele observatório, eles abrem as cortinas, você vê a cratera, você fica empolgado. Enquanto ele estava lá em cima, no alto, ele disse duas frases que me marcou muito. Ele disse assim: a Terra é linda. E realmente o nosso planeta é belo, é ou não é? Dá mais um toque, Arthur, que é os nomes. A Terra é linda, um outro. Vista daqui de cima, ela não tem fronteiras. Eu achei tão interessante isso. Um homem, qualquer ser humano, basta subir um pouco de vibração. E se elevar mais um pouco, ele começa a não ver diferenças entre as pessoas. Já observaram isso? E não precisa ser elevado espiritualmente. Então, ele lá de cima, ele observou que a Terra era linda e que não tinha fronteiras. O que é que, para ele, lá de cima, de onde ele estava, na altura que ele estava, todos nós somos iguais. Não existe diferença entre nenhum de nós. E aí eu pergunto, isso foi um homem encarnado que teve essa observação como um simples cientista. Ao olhar o nosso querido planeta, ele olhou e disse, olha, aqui não há, além de ser bela, não tem fronteiras. E por que a gente desce e cria fronteiras? O que é que falta? Por que a gente põe tanta barreira?
Eu acho que é porque a gente não se elevou ainda um pouquinho mais. A nossa espaçonave não decolou ainda. E eu pergunto se um homem encarnado teve essa visão, sem ser uma visão religiosa. Imagine Jesus. Por que Jesus veria diferenças em nós? Quando os próprios profetas, como Isaías, diz, para Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. Não existe. Deus vê a todos nós com o mesmo amor, porque Ele é justiça, bondade, amor. Quem é justo, bom, misericordioso e ama, não vê defeito nos outros. Imagine Jesus olhando o nosso planeta lá de cima. E Ele olha com aqueles olhos que Ele tem depois de ter. Quando você chega... Vai, Arthur, aí, dá uma força. Quando você chega, dê mais um toque. Quando você chega na Galileia, você observa o local onde Jesus começou o seu ministério. Por que é que eu quero levar daí até quando ele terminou, para vocês terem uma ideia, rapidinho. Esse lugar, olha que maravilha, isso aqui é uma região mais bela da terra de Jesus. Nas margens desse lago, Jesus realizou 80% do seu ministério na Galileia. Porque em torno desse lago se encontram as cidades de Tiberíades. Volta mais uma. Aí, Tiberíades, olha que coisa linda esse mar, as montanhas de Golã do outro lado. Jesus viveu aproximadamente 2 anos e 4 meses em torno desse lago, pregando, amando, auxiliando. E depois ele vai passar 8 meses em Jerusalém. Pode passar agora. E em Jerusalém, você observa o Vale do Cedron. Essa foto eu tirei do Monte das Oliveiras. Então, tem 3 pontos aqui básicos. Jerusalém, o Vale do Cedron e o Monte das Oliveiras. Aí Jesus passa os seus últimos 8 meses. De setembro do ano 32, quando ele entrou, que foi ovacionado, até a sua crucificação na Páscoa do ano 33. Mais um, Arthur. Isso aí é Jerusalém. Desculpe, é o Monte das Oliveiras visto de Jerusalém. Aqui foi o local onde Jesus deixa uma mensagem de despedidas. Depois que ele ceia com os discípulos, ele sai do cenáculo e entra. Aqui só tinha oliveiras na época dele. Hoje tem essa igreja, porque foi aí que ele fez a sua última oração. Ao lado dessas oliveiras, que hoje, diz os estudiosos, que uma oliveira como essa que está aqui, ela tem perto de 2.000 anos e provavelmente foi testemunha da passagem de Jesus por aí. Então, ele traz Pedro, Tiago e João, e aí ele, nesse local que hoje tem essa igreja, ele faz a sua última oração a Deus, pedindo pelos discípulos e pedindo por nós. Só que agora eu quero que vocês prestem bem atenção no que Jesus diz nessa oração. Depois que ele encerrou o seu processo, ele estava próximo a ser entregue para ser crucificado. Essa foi a última revelação que Jesus fez para nós, trazida por João. E agora, Pai, honra-me junto a Ti, com a honra que eu tinha junto a Ti, antes que os céus e a terra existissem. O que significa, meus irmãos? Que antes que o nosso planeta fosse formado, como Emmanuel fala lá em A Caminho da Luz, falando daqueles espíritos que se reúnem para produzir a vida no planeta Terra, antes disso, Jesus já estava com Deus, assumindo a responsabilidade pelo nosso planeta. Olha que amor incondicional. Olha que unção maravilhosa. Os cabalistas mais profundos, eles dizem que a criação teve vários níveis e que tem vários mundos. O Bará, que é o primeiro, aquele da emanação, tem o mundo da vida, tem o mundo da formação, tem vários níveis. O mundo que Jesus se encontrou
com Deus, ou que estava, quando ele denuncia isso aí, quando deixa essa receita, essa informação maravilhosa para nós, esse mundo chama mundo Hayai, que significa mundo da vida. É o mundo onde se prepara a formação da vida. Esse mundo, gente, é tão elevado e a luz é tão forte que ninguém sabe qual é definir a luz de Deus nem a luz do Cristo. Por isso que ele dizia, eu e o Pai somos um. Porque eles estavam confundidos no poder, na elevação e na missão que ele abraçou de cuidar de nós. Olha que maravilha, que carinho, que dedicação e que doação. A troco de quê? Quando Jesus ganhou para isso? Pelo simples fato de ser útil e recolher todos nós como ovelhas, que ele se intitulou o bom pastor. Então, ele diz que assumiu de Deus essa responsabilidade de cuidar de nós. Isso tem que ficar bem fixado para poder a gente entender o papel dessa obra. Ver Jesus como alguém que está acima da questão religiosa. Universal. Um Jesus que pediu ao Pai, por ele não, mas pelos discípulos, porque ele diz ainda nessa mesma oração, eu lhes dei a honra que me deste para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade e para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amaste a mim. Então, ele está declarando a união dele conosco, a dedicação e a vontade que a gente se ame, que a gente possa estar fazendo o que ele fez. Porque os convites que Jesus fez aos discípulos eram para irem depois dele, mas não era seguindo simplesmente, mas fazendo o que ele fazia, tendo as mesmas atitudes que ele teve. E ele ainda faz outra declaração nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, quando ele diz, ajuda aí, Arthur, isso, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que contemplem a minha honra que me deste, porque me amaste antes da fundação dos céus e da terra. Ninguém melhor do que João, pessoal, para definir o pensamento e a espiritualidade do Cristo. Por isso que o evangelho dele é o mais espiritualizado. Quando eu quero entender a mensagem espiritual de Jesus, eu vou ao evangelho de João. É o único. João fala de um Jesus espírito, Mateus fala de um Jesus homem, histórico. João não tem parábolas, João não tem muitas coisas que os outros evangelistas evidenciaram. Ele fala só da ação espiritual de Jesus sobre nós. Eu dediquei um capítulo dessa obra a isso porque muitos teólogos não traduziram nem entenderam adequadamente o que Jesus queria dizer e qual o papel dele, porque João veio exatamente trazer isso para nós. Ele traz Jesus como vida e luz. E fala que Jesus é o verbo divino. E aí entra a dificuldade que a gente tem de entender, quando ele diz assim, o verbo se revestiu de carne e habitou entre nós. Qual é o verbo que se revestiu de carne e habitou entre nós? Porque ele diz que no princípio existia o verbo. João é um judeu. É um judeu que esteve com Jesus em todos os maiores e melhores momentos de sua vida. João estava com Jesus no Tabor. João estava com Jesus nesse momento. E dizem os teólogos que eles estavam dormindo. Eu não acredito que João estava dormindo. Como é que ele escreveu tudo isso que ele escreveu, que Jesus citou ali? Eu até acredito que Pedro e Tiago tivessem dormindo, mas João não. A oração dele é uma oração primorosa, de quem estava sintonizado com o Cristo. Ele estava no Tabor, ele estava na cruz, foi o único que foi com Jesus até o seu último momento. E João, que era judeu, ele começa a definir Jesus partindo da criação.
No princípio existia o Verbo. Arthur. Isso. E ele coloca Jesus como esse Verbo criador. Porque ele diz assim, ó, no princípio existia o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, todo mundo diz, era Deus. Aí, porque o Verbo era Deus, todo mundo diz que Jesus é Deus. Os teólogos, os pais da igreja, Agostinho, Irineu, Orígenes. E o pior da história, meus irmãos, é que criaram um Deus, que Deus é único. Criaram um monoteísmo dizendo que são 3 pessoas. Não é forte isso? Se é Deus, João diz que Deus é Espírito, como é que são 3 pessoas numa só? É pegar o que é espiritual, tornar em material e ainda multiplicar por 3. Porque lá no Deuteronômio 6,4, lá no original, Moisés escreveu assim, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é único. Bastava que tivessem lido isso para não dizer que eram 3 pessoas. E a Trindade acabou criando um grande problema para a igreja, porque eu sou filho dessa teologia, e a teologia dos patrísticos, dos fundadores da chamada do Logos, que é uma palavra grega que veio confundir mais ainda a questão, os fundadores disso, como não souberam explicar? Tentaram, não conseguiram. Como não conseguiram, transformaram em dogma. O que é um dogma? Vocês sabem? Dogma segundo os princípios da Igreja Católica, não segundo a doutrina espírita. O dogma da doutrina espírita é um dogma que se explica. Por isso que o Espírito da Verdade diz assim, ide e pregai o dogma da reencarnação. Porque se explica. Mas o dogma da igreja é algo que nem se explica, e como não se explica, se obriga você a aceitar. E se você não aceitar, é condenado ao fogo do inferno. Você é herético. Então, como eu não posso explicar, eu vou exigir que você aceite. E eu sofri muito com isso, no meu tempo de internato. Quando eu fazia determinadas perguntas, e o meu diretor espiritual dizia, meu filho, o que é que você tem? Ele ficava escandalizado. Eu não tenho nada não, pai, eu estou muito bem, eu quero só saber porque Deus faz um bonito, faz outro feio, faz um com 1,80 m e me faz assim com mais ou menos 1,30 m, quase não. Ele é caprichoso, ou então ele não é Deus. Se ele tem preferência, ou ele é caprichoso, ou ele é injusto, ele não é Deus. Que se ele é Deus, eu estou assim com 1,30 m por algum motivo. Porque ele não vai me colocar assim, nessa altura, em detrimento de outros, que na multidão eu só vejo o mocotó, a zureia e a nuca, muito mal. Então, alguma coisa tem por aí que está faltando explicar. E ele me abraçava com muito carinho, porque ele era uma pessoa muito, muito dócil, um grande mestre. Meu irmão, eu ia dormir com aquilo no ouvido. Como anda a sua fé? E parecia que eu estava na maior das infelicidades, porque eu estava querendo entender alguma coisa. E aí eu ia dormir, ele dizia, vá rezar. O que está faltando é Cristo no coração e oração nos lábios. E eu, papapá, engrossei os lábios e não entendi nada do que ele queria dizer. Então, como a doutrina espírita chega com essa mensagem libertadora, que nos dá o direito da gente buscar a verdade que liberta, é o próprio Cristo que diz lá em João 8,32. Então, foi o que eu fiz. Eu fui buscar e estou trazendo para vocês sem nenhuma imposição, porque eu não sou a última palavra, não sou o dono da verdade. Eu apenas quero que vocês pensem um pouquinho comigo da importância que é a gente entender esse prólogo de João, que é ele não fala que o Verbo era Deus, mas o Verbo sintonizava com Deus. Porque foi assim que aconteceu. Jesus sintonizou tanto com Deus que ele dizia, eu e o Pai somos um, porque eu faço exatamente a vontade dele. É só isso a diferença. Então, quando você começa a entender isso, fica bem mais fácil de você compreender. Dá um retoque aí. Que João
foi o grande médio do Cristo e Moisés, o grande médio de Deus. Porque a mediunidade não é uma coisa nova, não. Vocês vão ver, aqui nós colocamos o primeiro capítulo, depois da criação do mundo e dessas informações, nós colocamos o primeiro capítulo falando de religião. Porque a primeira religião do planeta foram religiões tribais. Mas nas religiões tribais já existia, sabe o quê? Mediunidade. Que o chefe das religiões tribais era um sacerdote. Todo mundo seguia o que ele dizia, e o sacerdote era mais importante do que o chefe material, o poderoso, aquele que mandava matar, fazer acontecer. Ele ouvia e respeitava o sacerdote, que era o médium que ensinava tudo para eles. E você sabe por que é que as religiões tribais, eu não sei se vocês já observaram, as religiões mais primitivas, está aqui a nossa querida Vanusa, que sabe da importância das plantas nos cultos afro-brasileiros. Tem chamadas 7 ervas, não é assim? A pergunta é, as 7 ervas servem para quê? Todas elas têm uma utilidade. Eu soube hoje que o chá de cidreira afasta espírito inferior. Eu já tomava, agora eu vou tomar banho com chá de cidreira. Olha, ela disse que é o banho mesmo, aí eu quero tomar o banho e a caneca também interna, lavar por dentro e por fora. Então, quem foi que disse a esses irmãos primitivos das primeiras tribos qual era a erva que se via e a que não se via? Aí é que está a pergunta a se fazer. Não é? Cidreira, hortelã da folha miúda, não é? Não, mano. Daqui a pouco eu vou entrar lá, fazer uma visita lá. Tem arruda, afavaca. Olha como eu estou por dentro. São todas plantas benéficas que as tribos primitivas descobriram que eram boas, excelentes para determinadas coisas, para a cura, para a limpeza do corpo. Quem ensinou isso para elas? Se não a mediunidade. Não é? Então, gente, Jesus coloca as primeiras tribos, os primeiros seres do planeta que não tinham muita cultura, mas tinham intuição mediúnica. E vocês vão observar que Moisés e João já vieram depois. Muito depois desses amigos, desses espíritos, é que Moisés vem e recebe do Sinai, no Sinai, né? Que ele, na sua qualidade de mensageiro do Divino Mestre, procura, então, encontrar o seu ponto para a grande jornada de busca da terra, da promissão. Médium extraordinário, realiza grandes feitos ante os seus irmãos e companheiros maravilhados. É quando, então, recebe dos emissários do Cristo, no Sinai, os sagrados mandamentos, que até hoje representa a base de toda a justiça do mundo. Quem escreveu isso? Não fui eu, não, viu? Vou logo dizendo. Quem escreve isso é Emmanuel, o grande apóstolo do Cristo na obra Missionário da Luz. Vê que ele não está dizendo que recebeu de Yahvé. Tá, Jussara? Ele não está dizendo que recebeu de Yahvé. Recebeu 2 emissários do Cristo. Então, você tem ali um repositório de informação de um grande médico que já veio muito depois das religiões tribais, que foram as primeiras. Não se assustem. Mas os ossos secos, que está lá em Ezequiel 37, para quem quiser conferir, aquilo já é uma consequência das religiões tribais. Você sabe que os caçadores nas religiões tribais eram orientados pelo sacerdote para não quebrar os ossos. Não pode quebrar os ossos. Onde é que tem na Bíblia dizendo que não pode quebrar os ossos? No Êxodo.
do coelho, da ovelha pascual, ou do cordeiro, não poderia se quebrar o osso. Não é isso que está lá escrito, lá no Êxodo 12, na instituição da Páscoa. Depois, na cruz, não permitiram quebrar os ossos de Jesus. Isso, gente, já foi trazido pelo Cristo lá na religião tribal. Enquanto eles não receberam os capelinos, que é a segunda leva que vem de outro planeta, recebido pelo Cristo para trazer evolução para nós, eles viviam praticamente em cavernas. Viviam da caça e da pesca. Depois aqui entra pela intuição mediúnica. Através da mediunidade começam-se a agricultura. Aí vai. Aí vem egípcios, primeiro mesopotâmios, egípcios, só que antes, veja que coisa interessante, antes de chegarem os capelinos, os nossos elementos que os homens primitivos, das tribos primitivas, foram habitar em cavernas. E aí, ali, naquelas cavernas, eles deixaram registro, são as primeiras letras que se tem notícia de mensagem são os escritos que nós encontramos nas cavernas. Na Turquia tem uma montanha chamada Göbekli Tepe, que ali foram encontrados há 11 mil anos, antes dos egípcios. Já tinha noção de escrita. Depois aqui vem os mesopotâmios, e depois vem, através dos capelinos, vem todas aquelas levas, uns que ficam no Egito, outros que vêm para a chamada América Central, ou Mesoamérica, e ali vão para o México, onde a gente tem os incas, os astecas, e outros vêm mais para a América do Sul. Aqueles que evoluíram nas pirâmides, como diz Emmanuel, e cresceram, voltaram, mas os outros ainda tem capelino por aqui. Quem sabe se eu não sou um atrasado que não voltei ainda? Não é? Mas todos nós, porque Jesus recebeu tudo isso para nos fazer crescer. Arthur. Aí, meu filho, desculpa, mas eu estou lhe dando trabalho, porque o seu... E João, que era o único que tinha condições de recortar a cabeça no peito do Cristo, que provocou ciúme nos teólogos, né? Foi o único que Jesus chamava de meu filho, do Espírito bem-amado. Não que ele não amasse os outros, mas ele tinha um carinho especial por João. Não é o João Cornigold, viu, Jussara? O João era mais baixinho, eu acho que era mais baixinho. Porque ele comungava com o Cristo em tudo, gente. Foi a ele que Cristo recomendou a própria mãe. Foi ele que levou Maria para Éfeso, viveu com ela até os seus últimos momentos. Então, esse evangelista, para mim, é o mais querido. Moisés, com seus efeitos físicos, mediúnicos, que vem trazer com a sua ardente, né, noções da espiritualidade, recebe de Jesus a difícil missão de administrar a sua mediunidade de efeitos físicos e intelectuais ou espirituais para conduzir o seu povo liberto da escravidão no Egito. Então, nós temos emissários, e aí você fica pensando que Jesus não poderia ter enviado Abraão, Isaque, Jacó e Moisés, mas ele diz: antes que Abraão fosse, eu já era. Ele estava com Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando você entender que Jesus está por cima de todo esse processo, vai ficar muito mais fácil da gente entender, Jussara, que ele não pertence a religião nenhuma. E ele está em todas. Onde estiver o amor, perdão, misericórdia, ajuda, Jesus está ali. E ele está até com aqueles que não têm religião. Porque ele diz que existem ovelhas que não são deste aprisco, e eu vou buscá-la, e elas farão parte do meu rebanho, e haverá um só pastor e um só rebanho. Isso é um sonho dele. E nós trazemos essas reflexões para você observar o quanto Jesus foi o provedor e o promotor de tudo isso. E aqui eu quero só colocar rapidamente, para não cansar vocês,
Todas as palavras que eu grifei, Bará, vai homem, que está tão presente na criação. Todo o verbo, todo o processo das criações, do primeiro ao sexto dia, foram feitos através do verbo, e não do logos. Logos é uma palavra que o grego colocou como verbo, Jesus o logos, porque eu não tenho nada contra os gregos, mas o idioma grego fez um estrago tão grande na mensagem do cristianismo. Um grande rabino francês diz assim: a mensagem semítica de João é vista por trás dos seus textos gregos. O que a gente pode compreender que provavelmente existia um texto hebraico antes, que foi depois traduzido para o grego, mostrando que João era mais judeu do que qualquer um possa imaginar. Mas o grego chegou e transformou o Messias em Cristo. E a gente se diz cristão, não é? E a gente diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo de Jesus. Jesus nunca foi cristão. O cristianismo veio surgir depois, já um ano depois dele crucificado, por uma sugestão de Lucas, lá na Antioquia. E o que é o espiritismo? O espiritismo é o evangelho redivivo de Jesus, e não o cristianismo. Concorda? Que o evangelho é a mensagem que ele deixou. O evangelho ainda escapou, mesmo sendo no grego, mas é a mensagem dele, que vem de Abessorá, no hebraico, e que esse conjunto, João traz com tanta... Por que ele diz no princípio era o verbo? Que verbo? Bará, vai homem, porque Deus diz 10 ou 9 vezes, vai homem, disse Deus, vai homem Yahvé, faça-se a luz. Aquele caos inicial que João começa a colocar, porque quando você pega o Evangelho de João, se você não juntar com o primeiro versículo do Gênesis de Moisés, você não vai entender nada, é por isso que a gente se perde. Pega um texto em grego, 3.500 anos depois, aliás, ano 2000, 1.500 anos depois de Moisés, chega o texto grego para dizer, João falar sobre o prólogo da criação, porque aqui é o único evangelho que tem prólogo. Ele está dizendo que no princípio existia o verbo utilizado por Moisés, que era o verbo criador. Que era o verbo que estava com Deus? Que ele diz. No princípio era o verbo estava com Deus. Qual é esse verbo que estava com Deus? O verbo criador, que é Jesus. Mas como ele disse que o verbo criador era Deus, aí todo mundo diz que Jesus é Deus, e aí vem aquela história que a gente já conhece, da Trindade e das pessoas. Então, 9 vezes aparece esse verbo, que João diz que esse verbo criador, que estava com Deus, ele se revestiu de carne e habitou entre nós. Aqui eu botei só mais para você ver, eu botei mais verbos para vocês verem, não precisa ler, eu sei que vocês gostam de ler, mas não adianta aí não, que eu vou pular, né? Mas só o que está grifado são os verbos, que João está se referindo exatamente a que verbo? Vai homem e disse Deus. Porque no princípio havia o quê? Desordem, caos, desorganização, e ele com uma palavra, com um verbo, ele botou ordem na casa. Havia o quê? Escuridão, desordem, bagunça. Trevas, que todo mundo pensa que trevas é a ausência de luz. As trevas do primeiro dia foram combatidas quando Deus disse, faça-se a luz. Mas que luz é essa, se a luz do sol só foi construída no 4º dia? É uma luz para combater a treva. E trevas é diferente de escuridão, viu, gente? Trevas é exatamente o que a gente carrega muito ainda dentro de nós. Orgulho, egoísmo, inveja, avareza, falta de amor, de solidariedade, são as nossas trevas. E essa luz que Jesus coloca, que Deus coloca no primeiro dia, vai homem e disse, Yahvé, e rior, haja luz, e a luz se fez. Essa luz veio para combater as trevas, que o que estava em desordem se organizou.
E essa luz quem é? Até Roberto Carlos já fala, gente. Essa luz é claro que é Jesus. E ele diz lá em João 8:12, eu sou a luz do mundo. E depois ele diz que nós também somos. E ele diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas como? Quando é que eu vou brilhar, fazer minha luz brilhar? Para que vejam as vossas boas obras. Se você não tem obras, você não é luz, você é um apagado, você está em trevas. A treva é a pior coisa que pode acontecer ao nosso espírito. Jesus é luz, é o Espírito que ilumina. Porque é que quando a gente vê alguém fazer uma coisa melhor ou mais diferenciada, a gente, aquilo é um iluminado, não diz? Quando a pessoa, Jesus diz que nós também somos sal da terra, tempero, nós damos alegria, somos capazes de transmitir alegria ou tristeza. E muitas vezes a gente diz assim, aquela pessoinha é tão insossa. Mas não diz. Quando a pessoa é realmente aguada, não é? Pessoas que não tem nada bom para ela, né? Se chove, está ruim. Se faz sol, está pior ainda. Se nem chove nem faz sol, esse tempo não se decide. Não sei como vai continuar essa coisa desse jeito. Mas está ruim de qualquer jeito. Não tem nada positivo. Porque nós não temos ainda luz. Nós precisamos ser luz. Aonde estivermos, gente. Não é só andar como a lâmpada lá da história da lenda do cego, mas é transmitir essa luz em ações, em atitudes. Eu vivi uma experiência que toda vez que eu falo de luz, eu me lembro desse caso. Eu fui fazer um seminário em Maringá, no Paraná, e peguei um avião até Congonhas, famoso Congonhas, e depois peguei um jatinho naquela época, um Cessna 100, que ele decola em 10 metros de pista. Mas é um avião tão pequeno, é um charuto. Eu, dentro dele, eu sou um gigante, imagina. Né? E o avião decolou em São Paulo, como sempre, estava garoando e operando por aparelhos. E o avião arranca com 10 metros de pista, ele já subiu, pegou as nuvens, e estava chovendo tudo escuro, e a gente doido para ver o outro lado, né? Porque a gente fica naquela ansiedade. E, de repente, o avião vira de cabeça para baixo. Assim. E começou a cair de costas. O meu estômago agarrou nas amígdalas. E eu fiquei esperando a pancada. Olha, foram os 10 segundos mais longos da minha vida. Meu Deus. Aí vem 1000 coisas na cabeça da gente. É pouco tempo para pensar, mas você pensa tudo. Não é? E aí, daqui a pouco, o avião dá uma acelerada e dá uma arrumada, e se arruma e pega o rumo. E o piloto devia ter ficado calado. Ele foi dizer o que tinha acontecido. Tem horas que é melhor o silêncio. Não é? Ele disse assim, com aquele microfone de vendedor de água sanitária que eles têm, né? Senhoras e senhores espectadores, aqui quem vos fala é o comandante Pimenta, que eles têm um nome todo estranho, né? Quem fala é o comandante Pimenta. Eu queria pedir desculpas a vocês, que nós tivemos que fazer uma manobra ligeiramente brusca. Chamar aqui ligeiramente brusca já era chatear a gente, né? Para não nos chocarmos de frente com o Boeing 727. Aí eu gelei, sinceramente. Eu não sei. E tinha uma senhora, mulher sempre mais expansiva na hora dessa, tinha umas meninas atrás que disse assim, um agarrou no outro e disse, foi aquele sonho que eu tive ontem. Né? E outro começou a gritar. E naquela gritaria toda, levanta-se um cidadão, cara de paletó e gravata, e ele não gritou, não, ele só fez dizer assim, senhoras e senhores. Aí todo mundo parou. Aí ele disse assim, o momento não é mais de pânico. O homem disse com uma voz bem branda. O momento não é de pânico, o problema já passou, o momento é de agradecer a Deus. Mas, menino, eu fiz assim debaixo do banco, eu não sei, eu não me lembro do meu comportamento naquela hora, como foi, né? Mas eu baixei assim, eu digo, será que ele está olhando para mim? Porque naquela hora eu não sei o que eu tinha feito, como é que eu estava, em que eu estava agarrado, não me lembro, né? E aí, quando passou tudo, o camarada sentou, ficou todo mundo em silêncio. Foi um silêncio tumular, porque ele botou todo mundo no eixo.
Aí eu me lembrei, esse camarada é um iluminado. É pessoa que na hora do pânico, na hora do trágico, ele encontra uma saída racional. E eu acho que ficou todo mundo envergonhado, porque o resto da viagem eu não olhei para trás, para o homem não ver minha cara. Porque é nisso que a gente tem que ser, como diz João, que Jesus disse, luz do mundo. E a gente não se lembra disso. E a doutrina espírita nos lembra isso 24 horas por dia. É ou não é? Porque é a doutrina da lógica, da razão e do bom senso. É a doutrina que nos convoca à reflexão. Arthur. Eu não vou dizer mais Arthur, não, vou dizer só tu. Não funcionou? Pode voltar, Arthur. Isso aí é só para vocês terem uma ideia de como é, segundo o livro da criação, cabalístico, só um exemplo prático, de como é a emanação de Deus. Observe que é como se fosse líquidos que vão caindo em taças sucessivamente e vão definindo os diversos níveis do mundo. O protoplasma, como fala Emmanuel, o mundo do bará, o mundo da formação, o mundo do reino, até o material. Tem alguns rabinos que eles dizem assim, Deus emanou tudo o que tem no planeta. Se ele algum dia se arrepender, ele não se arrepende, mas se por acaso ele se arrependesse, mais tarde ele dá uma fungada ao contrário, puxava tudo e acabava com a festa, porque tudo veio dele. Ele está em todos os locais onde nós estamos aqui, ele está. E Jesus é o seu intermediário, ungido por ele, nem um homem, para vir cuidar de nós. E a perfeição da criação é maravilhosa nesse sentido. E aí nós vemos os níveis, Briar, Yetzirah, que é formação, e até o material. É como se houvesse uma gradação de solidificação na criação. Começa com os fluidos, cósmico universal, emanado de Deus, e vai aumentando. E aqui eu tenho um esquema que eu gosto muito dele, que de Deus emana o elemento material e o elemento inteligente. A essência espiritual, que vem de Deus, forma o espírito. E o material, o fluido cósmico universal, vai formar os fluidos da matéria, e os dois juntos formam o homem. Nós temos a parte que é material e a parte espiritual. Esse é um esquema que resume tudo. Esse projeto de quem é? De Jesus, pessoal, com Deus. Para quê? Para que nós estivéssemos aqui. É muito interessante, porque você vai avançando um pouquinho, você vai ver que João interpreta tudo isso com uma facilidade muito grande. Ele traz exatamente essa essência que todos nós temos, porque essa formação material e espiritual, quando o corpo está pronto, Deus sopra em nós o seu Neshama. Neshama Kardec coloca espírito, perispírito e corpo, não é assim? Não é uma gradação, né? Do espírito mais iluminado, que é Deus, o perispírito, que é o Neshama, e o corpo, que é o Nefesh. Em hebraico são 3 graduações. O Ruá, que é o espírito de Deus, que não pode entrar em nós, que se entrar a energia tão profunda que fulmina a gente. Então ele já entra numa gradação chamada Nishmat Haim, que é a essência que traz a vida. Que quando chega no corpo, que a gente tem corpo e alma, que a doutrina diz que depois a igreja diz que a alma sai, mas não, quem sai de nós é o espírito, está lá no Eclesiastes. Quando rompe o cordão de prata, Salomão disse que o espírito vai à terra, o corpo vai à terra, o espírito vai a Deus. Essa essência que vem de Deus, gente, ela é indestrutível. Por isso que nós somos eternos. E por isso que a expressão hebraica no original diz Nishmat Haim, sopro ou hálito de vidas. Porque a vida no nosso planeta é tão pungente e tão bem preparada, que Emmanuel disse, uma pleiade de espíritos iluminados é responsável pela formação do princípio da vida nos diversos planetas do universo. E que Jesus é um,
participando desse grupo. Então, ele esteve com Deus lá no mundo Raiai, como eu já falei, da vida, recebendo a condição de formar tudo que o planeta tem. E lá na formação, quando Moisés coloca e formou Yahvé com Elohim, porque na formação, você vê que lá no primeiro versículo eu só falei em Elohim. Bereshit bara Elohim. Na hora de formar o homem, vai ser Yahvé, Elohim. Aparece uma nova figura, que você só encontra isso no texto original. Junto com Deus tem Yahvé. Quem é Yahvé? Jesus. Mas você só não vê isso traduzido. Porque o povo formou Deus o homem, não. Formou Yahvé com Elohim. Jesus com Deus, no mundo da vida. Aí ele explica, formou de quê? Da essência da terra, do pó, que chama, em hebraico a palavra terra é aretz, mas pó da terra, ou essência da terra, que Emmanuel chama de protoplasma, que Kardec chama de limo, isso no hebraico é Adamá, que Adamá é a essência da terra, da qual saiu Adão. De Adamá vem Adão. Quem é Adão? Quem é Adão? Você já ouviu falar em Adão? Já? Quem é Adão? Adão vem de Adamá, só que Adão não é homem. Adão é o fruto da formação da terra, do Adamá. Adão é homem e mulher juntos. Não tem essa história que Adão chegou homem, aí quando Jesus chegou no paraíso, Deus chegou no paraíso, ele estava sozinho. Ele diz assim, ô Adão, está tudo bem aqui? Ele está ótimo, Senhor, tem tudo. Disse, então tu vai dormir que eu vou arrumar um problema para tu. Aí botou ele para dormir, tirou uma costela, formou a mulher, e olha que história machista. Não tem nada a ver com o que está no original. Isso é uma história machista. E ainda tem outros que vão mais além. Ele disse que aquela costela que Deus arrancou, que fez a mulher, o homem ficou com um lado mais pesado que o outro. Aí teve que arrancar a outra, para equilibrar, e jogou fora. 3 dias depois, ele reunido com os anjos, diz assim, olha, gente, eu podia ter feito alguma coisa com aquela costela. Aí os anjos, não, senhor, não dá mais jeito não, já está cheio de capim, formiga. Há 3 dias lá jogando, já está deteriorando. Aí Deus disse, não, vai buscar que eu sou Deus, eu posso tudo. Aí fez a sogra. Nada pessoal. Minha sogra era uma santa. Mas tudo isso são ideias machistas. Deus nos fez iguais, gente. O Espírito é o mesmo, a essência que nos foi colocada em nós é a mesma. Então, a gente não tem absolutamente que ignorar isso. É preciso que alguém chegue e diga, olha, é assim, porque é assim que está lá no original. Nós somos todos iguais perante Deus. Então, Adão é homem e mulher juntos. Agora, em hebraico tem para homem Ish, para mulher Ishá. Zahar, masculino, Nekevá, feminino. Aí vem as derivações, depois pela diferença física, porque espiritualmente não há diferença nenhuma. Então, João é aquele que traz Jesus como luz, como libertação, certo? Ele mostra que ele é fonte de luz e de vida, através das suas informações. A luz ilumina as trevas e as trevas não a compreenderam. João dá toda... Esse verbo estava com Deus, ele veio para dar testemunho de Deus. E esse verbo, segundo João, depois se reveste de carne, né, e habita entre nós. E o gênio de João consiste justamente em empregar o grego para exprimir uma visão hebraica. Está aqui, Jussara Korngold, ela é tradutora, ela já escreveu o Livro dos Espíritos, transferiu para o inglês. Né?
mas ela tem que ter tido um trabalho imenso. Eu acabei também de transferir o Livro dos Espíritos para o hebraico. Já está pronto, graças a Deus. E foi um trabalho árduo, muito forte, mas graças a Deus saiu tudo bem. E quando você vai fazer uma tradução, você tem que se colocar com a mente de um americano. Ela não pode. Imagina se ela fosse aqui no Brasil, quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente diz, isso é bom. Bom demais, né? Lá aqui no sertão, o povo diz assim, mas isso é bom que só moleste dos cachorros. É ou não é? Quando eu estudava no Liceu Paraibano, eu tinha um colega que ele era muito romântico, ele tinha uma namorada em Patos, e ele estava aprendendo inglês. Aí a professora ensinou I love you. Ele disse, eu vou levar isso para Chiquinha, lá em Patos. Aí chegou ali, disse, lá em Patos, disse assim, Chiquinha, I love you, com toda a moléstia dos cachorros. Quer dizer, imagina se Jussara fosse traduzir isso para o inglês. São expressões que fazem parte do popular, daquilo que é realmente forte. Né? Então, João tinha, tá aí os estudiosos mostram que João tinha a dificuldade de transferir para o grego uma ideia puramente semítica. É a cabeça de um judeu, escrevendo em grego. Vai sair expressões assim, né? Como é que a gente vai traduzir? Né? Quando você diz assim, aí está tão misturado que isso aí parece um angu. Traduz angu aí, como essa mistura para outro idioma. Então, os modismos, deve ter sido para você deve ter sido muito alto, que a gente sofreu muito e ainda fomos assaltados no meio da história. Mas isso é a dificuldade que a gente acha, que inclusive eles dizem que deve ter havido um texto hebraico antes que foi traduzido imediatamente para o grego. Na criação do homem, nós temos a mensagem de Jesus, o Nishmat Haim, que eu falei para vocês, que está indicando aqui em amarelo o sopro de vidas que Deus colocou em todos nós. Arthur, mais um. Eu já estou com o meu tempo quase estourado, né? É isso? Eu vou dar mais uma, para fechar. Pode passar, João. E aí a tradução correta desse texto seria, formou Yahvé com Elohim, o homem, do pó da terra, soprou em suas narinas um sopro de vidas, e o homem se tornou alma vivente. Que o nefesh, que é a alma no corpo, esse é a parte material. Aí é que entra o interessante para a gente separar o espiritismo do judaísmo, por exemplo. Porque o nefesh, o animal tem. O gato tem nefesh, o cavalo tem nefesh. Mas não tem neshama. Neshama quem tem é o homem. Então, no original, dá você entender, quando Kardec fala em princípio vital e espírito, para separar uma coisa da outra, para que não haja confusão do que é material com o que é espiritual. Jesus recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar, dirigir e nos legar todas as bênçãos. Eu não estou conseguindo ali também. Está dando para ler aí direitinho para vocês? Assim é que o nosso Messias, Jesus, o ungido de Deus, está se preocupando conosco desde antes da criação dos céus e da terra. Então, gente, essa mensagem eu queria resumir com isso aí, porque a gente tem aqui 17 anos de trabalho para falar em uma hora, mas dizer a você que a gente não deve esquecer e não pensar que Jesus é nosso. Eu sou espírita, acho o espiritismo maravilhoso. Acho o espiritismo... Eu não conheço outra doutrina mais racional. Eu estou falando como espírita e falo também como pesquisador, como cientista das religiões. Mas eu não posso dizer que Jesus é só nosso. Eu, às vezes, até entendo o entusiasmo de alguns irmãos que dizem que Jesus é o Espírito da verdade. Jesus está no Espírito da verdade. Jesus está em Maomé. Jesus está no hinduísmo. Jesus está no budismo. Jesus está onde não tem religião. Ele é de todos, mas não pertence a ninguém.
Eu não posso dizer que Jesus é nosso. Porque quando eu vou academicamente falando, se eu for dizer no meio acadêmico que Jesus é o Espírito da verdade, as pessoas vão sorrir na minha cara. Veja o que diz o Islã. O Islã diz assim, os cristãos falam que o Espírito da verdade é o Espírito Santo, que os católicos falam, os protestantes falam. Muito bem, mas Jesus disse, quando ele se refere ao Espírito da verdade, ele disse, é preciso que eu vá para que ele venha, significando que ele não estava no tempo de Jesus. E na hora que ele se batizou, o Espírito Santo desce, não é assim? Identifica ele, esse é o meu filho bem amado. Então, se ele é o Espírito Santo, ele não é o Espírito da verdade, porque ele não estava no tempo de Jesus. Jesus disse que é preciso, eu os enviarei um outro Consolador, e é preciso que ele vá para que eu venha. Mas o Espírito Santo já estava lá na época dele, então não é o Espírito Santo, está vendo? Aí ele diz assim, diz os Islã, o Espírito da verdade é Maomé, que veio depois. Também está. Jesus também está no Islã, na valorização da vida, quando o Corão diz que todo sacrifício feito para salvar uma vida é bem-vindo aos olhos de Alá. Valorização da vida. Então, Emmanuel fala na obra Caminho, Verdade e Vida, de todas as religiões onde tem lá a mensagem da lei de ouro, aquela, não faça aos outros, que os outros não gostariam que você faça. Emmanuel mostra que estava entre os gregos, estava entre os egípcios, estava entre os hindus, em todas as religiões do planeta. Então, Jesus está acima de uma classificação ou de um aprisionamento religioso. É isso que eu quero que fique bem registrado para vocês. E quem quiser adquirir a nossa obra, aqui nós temos todas as explicações necessárias para que vocês entendam todas as religiões, desde as originais tribais até a própria doutrina espírita, onde Kardec, na Revista Espírita de 1868, ele apresenta o Messias de uma forma fantástica, universal e geral. Ele diz que Jesus envia Messias para todos os planetas, para todas as religiões, para todos os povos, que eles pensam igual a ele. Então, o Espírito da Verdade está sintonizado com Jesus, está sob a coordenação do Cristo, que está acima disso. A gente não pode aprisionar Jesus só para dizer assim, não, ele é do Espiritismo. Então, ele é o Espírito da Verdade porque ele é do Espiritismo. Não, gente. Porque aquele é só meu. E aquele que nasceu lá por detrás do rio Amazonas, nunca ouviu falar dele, vai ficar com quem? Por isso, quando as pessoas dizem assim, só Jesus Cristo salva, no sentido que os nossos irmãos muito dizem, eu digo, e aqueles que não conhecem tua religião? Como é que fica? Não tá, quer dizer que Abraão, Isaac e Jacó, e toda a primeira revelação que não conheceu, por exemplo, os nossos irmãos protestantes, está perdido. Então, é preciso que a gente traga a lógica, a razão e o bom senso do Allan Kardec. Foi graças a ele que eu me tornei espírita. Porque ele diz que no ensino moral de Jesus está o campo onde todas as crenças do planeta podem se encontrarem. Então, Jesus está conosco, todos os momentos, em todos os lugares. Obrigado pela honrosa audiência de vocês.